Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los à carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 1 até o final. E eu convido os irmãos a ficarem em pé para ouvir a palavra do Senhor. Colossenses capítulo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: Senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como convém responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da minha situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por mim ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saúda-vos os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja aos Laodicenses, e dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é do próprio punho. Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém? Amém. Poder sentar. Eu sei que os irmãos talvez estejam curiosos o que o pastor vai tirar de um texto como esse. Mas eu queria, nesse momento, nesse contexto de assembleia, em que nós temos a bênção e a oportunidade e a responsabilidade de eleger irmãos para o oficialato da igreja, eu queria falar sobre os colaboradores da igreja de Cristo. Esse é o meu propósito nesta noite. A carta aos Colossenses, meus irmãos, é uma carta pastoral de Paulo, que é pastor da igreja, e ele está escrevendo uma igreja muito querida, uma igreja boa e muito querida pelo apóstolo, e uma igreja que estava
enfrentando conflitos de ordem externa, falsos ensinos, ideias controvertidas, pensamentos equivocados. Esse era o contexto da época. E embora o apóstolo Paulo estivesse preso quando escreveu esta carta, mesmo preso, ele não deixa de exortar a igreja, de ensinar a igreja, de esclarecer a igreja a respeito das coisas de Deus e que são importantes para a nossa vida. A mim, só o fato de Paulo estar preso e escrever a uma igreja reflete no meu pensamento o caráter pastoral deste homem que, mesmo preso, se preocupa com a igreja do Senhor. E ele escreveu na carta aos Coríntios, capítulo 11, dizendo o seguinte: sobre mim pesa a preocupação para com as igrejas de Deus, a igreja de Cristo. Então ele está preso, mas a sua preocupação é com a igreja, porque a igreja é noiva de Cristo, a igreja é do Senhor, do supremo pastor que é Cristo Jesus. Portanto, é incompatível com o seu caráter agir de modo displicente para com as coisas de Deus, ainda que ele estivesse em circunstâncias desafiadoras, posto que ele estava preso. Então são exortações, a carta aos Colossenses são exortações a respeito dos conceitos que permeavam o ambiente daquela época, que eram conceitos antibíblicos, e rodavam falsas correntes circundavam o terreno da fé, pseudos pensamentos presentes na sociedade daqueles dias, e que nós conhecemos pelo nome de gnosticismo. Paulo escreve para essa igreja dizendo o seguinte: tome cuidado com isso, porque isso não glorifica a Deus. Então, ao escrever essa carta e essas exortações, o apóstolo Paulo enfatiza acima de tudo a doutrina de Cristo. Ele, na carta aos Colossenses, ele enfatiza a preeminência de Cristo, quanto Cristo é sublime, o quanto ele é superior, maravilhoso, o quanto ele é divino. Então, em linhas gerais, esse é o quadro sintetizando aqui nesta noite sobre o que trata a carta aos Colossenses. E na parte final, que é a parte que nos interessa nesta noite, é onde eu vou me detalhar um pouco mais. A parte final, vocês perceberam que segue-se uma lista de nomes para saudações pessoais? A gente percebe que são pessoas valorosas ao ministério de Paulo, são cristãos comprometidos com a obra do Senhor, são obreiros que prestam serviços ao reino de Deus, e todos eles tiveram uma importância suficiente na vida do apóstolo Paulo, porque ele está preso, mas a gente trabalhando pela causa do Senhor. E por isso que nessa noite eu quero falar sobre e enfatizar sobre os colaboradores da igreja de Cristo. Paulo está preso, mas há colaboradores por toda parte. O pastor está amordaçado, mas os seus colaboradores contribuem para a expansão do reino de Deus. Ele está com a liberdade cerceada, mas a gente trabalhando em prol da causa do reino. E aí eu quero, eu sei que você não vai guardar todos os nomes, e não é necessário, mas eu queria mostrar um pouco dos colaboradores de Paulo. No versículo 7 ele fala de um tal Tíquico, e a respeito deste colaborador ele diz: ele é irmão amado, ele é fiel ministro, a palavra em grego é diaconia, ou seja, o fiel servidor da causa de Cristo. Ele é conservo, que é outra palavra em grego, doulos, significa escravo. Ele é escravo de Cristo como eu sou. E a igreja precisa de gente assim, de irmão amado, de gente que é servil, que é conservo. São os colaboradores da igreja de Cristo.
Paulo fala no versículo 9 de um tal Onésimo. Onésimo na língua original significa útil. Precisa de gente útil na igreja. E o que ele diz de Onésimo? Fiel e amado irmão. Como é gostoso falar de um irmão na igreja. Como é que aquele irmão é muito amado, ele é muito amável, ele é de uma doçura, e a doçura de Cristo. Paulo fala também no versículo número 10 de Aristarco, prisioneiro comigo, ou seja, um homem que enfrenta as dificuldades por amor a Cristo e ao serviço da sua igreja. Ele está preso também como eu estou, ele está aprisionado, mas são colaboradores da igreja de Cristo. Ele fala de Marcos, primo de Barnabé. Talvez Marcos não fosse tão conhecido, mas Barnabé era um grande evangelizador. E é verdade que houve um momento, e está lá em Atos 15, que Paulo até entra numa certa desavença com Barnabé por causa de Marcos, porque tem uma hora que Marcos, dá no pé, e Paulo falou assim: eu não quero levar o Marcos junto não. E Barnabé falou: não, mas precisamos. E é verdade que Marcos depois encontra o seu futuro na igreja, trabalhando ao lado do seu primo Barnabé, e foi uma pessoa, um vaso na igreja de Cristo. E mais para frente Paulo vai dizer o seguinte: tragam Marcos porque ele é muito útil. Gente, colaboradores da igreja de Cristo. Ele fala aqui sobre Epáfras, no versículo 12 e 13, ele começa: servo de Jesus Cristo, mais uma vez a palavra escravo, esse escravo de Cristo Jesus. E no versículo 13 diz que ele está envolvido com o ministério de oração na igreja, porque antes de sermos líderes de qualquer sociedade na igreja, devemos ser pessoas de oração. Aliás, o que ele diz sobre Epáfras é fantástico. Ele diz: o qual se esforça sobremaneira. Isso no texto original é de uma força tremenda, do verbo agonizo, ou seja, ele está agonizando, ele está realmente fazendo com corpo, com alma, o quê? Orações por vós. Então é líder da SAF, é líder da mocidade, é líder das crianças, é líder dos mais diversos departamentos da igreja. Tem que ser gente de oração. E ele está dizendo: Epáfras é servo de Jesus Cristo, e olha o quanto ele se esforça em oração por vocês. Esses são os colaboradores de Paulo. Ele está preso, mas esses são os colaboradores da igreja de Cristo, por amor a Deus e a seu Filho. Versículo 14, ele fala assim: e Lucas, o médico amado. Olha que alcunha, que designativo amoroso, primoroso, ser conhecido como amado. João foi conhecido como discípulo amado. Lucas é conhecido como médico amado, porque precisamos de pessoas amorosas na igreja de Cristo, e colaboradores que amam a causa de Cristo. Paulo está preso, mas há servos amorosos na causa do Senhor. No versículo 15 ele fala de uma tal ninfa. Nós não sabemos absolutamente nada sobre esta mulher, mas diz o texto: e a igreja que se hospeda em sua casa. Portanto, uma mulher que fazia da sua casa um tabernáculo, um templo, um santuário para glorificar a Deus. O dom da hospitalidade, de abrir a sua casa para cultuar e adorar a Deus. É de gente assim que Paulo tinha ao seu redor, ladeando aquele grande pastor das ovelhas que foi o apóstolo. Ele termina com Arquipo admoestando esta pessoa, dizendo para que ele atentasse para o ministério, para o campo de trabalho, para as responsabilidades pastorais, para a importância do ministério. São gente
que contribuem para a causa de Cristo, que ama o Senhor Jesus. São gente que estão na estrada. Um não pode, eles vão e fazem. Paulo está cerceado, mas os seus colaboradores não estão. E é isso que nós precisamos na igreja, de gente que ame a causa de Cristo, que se renda aos pés do Senhor, que diga assim: eu quero servir esse Deus, a esse Senhor de coração, eu quero andar nos caminhos desse meu Senhor, que comprou-me com o seu sangue na cruz do Calvário. Eu quero servir com forças a esse meu Jesus, a esse meu Senhor. Agora, meus irmãos, que coisa bonita é quando podemos designar as pessoas na igreja, quando podemos nominá-las, quando podemos dizer uma palavra. Pastor, como é fulano de tal? Servo amado. Como é cicrano? Fiel servidor de Cristo. Como é Beltrano? Pessoa de oração. Olha que coisa linda. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não consegue dizer nada. Paulo, nesta lista, designa quase todo mundo, menos uma pessoa. E há nesse texto uma pessoa da qual Paulo não disse nada. Vocês perceberam quem? Não? Não? Versículo 14. Saúda-vos quem? Lucas, o médico amado, e também Demas. Ponto final. Uma vez eu fiz um sermão chamado O Crente Ponto Final. Você não tem o que dizer dele. Como é que aquele irmão da igreja? Aquele irmão é bênção. E aquele outro pastor? Ponto final. E eu queria que vocês me ajudassem. Toda vez que eu falar Demas, vocês dizem e ponto final. Demas, ponto final. Paulo está falando de Tíquico, fiel ministro, conservo. E Demas? Tem que falar de Demas. Ele fala de Onésimo, cujo nome significa útil, fiel e amado irmão. E Demas? Ponto final. Fala de Lucas, médico amado. Demas? Ponto final. Como é que pode isso? Crente, ponto final. Aristarco, que enfrenta a guerra do cristianismo contra o mundo daqueles dias, prisioneiro comigo. E Demas? Ponto final. Pois é. Há um tal Jesus, eu não sei se eu falei dele ou eu pulei. Jesus chamado Justo. Até porque o nome Jesus, com o tempo, era um nome comum entre os judeus, e os próprios judeus não foram usando, mas para não associar o Jesus do cristianismo, e os cristãos por respeito ao Senhor Jesus. Mas havia um homem chamado Jesus justo, conhecido como justo. Este irmão é conhecido como um justo. Quer designativo grandioso como este? E Demas? Ponto final. Tem crente, ponto final. Fala de Epáfras, homem de oração, servo, escravo de Jesus Cristo. E Demas? Pois é. Ninfa, mulher de Deus, tem a sua casa ao serviço da adoração. Mas Demas? Pois é, gente. Abraão foi conhecido como pai da fé. Davi como homem do coração de Deus. João como discípulo amado. E Demas? Ponto final. No século 13, 3 grandes teólogos tiveram designativos honrosos.
Um deles foi Tomás de Aquino. Em reconhecimento a esse teólogo católico, foi chamado de Dr. Angélicos, doutor angelical. O teólogo inglês Alexandre de Hales recebeu um designativo honroso, foi chamado de Dr. Em português, invencível, doutor invencível. Alberto Magno foi chamado de Dr. Universalis, doutor universalis, doutor universal. Gente que tiveram um designativo, gente que tiveram olhando para o reino, para as coisas de Deus, mas Demas, ponto final. E os teólogos pensam que Paulo deixou Demas num ponto final, porque nós sabemos que houve um momento depois disso que Paulo fracassou, posto que nos momentos das provações e no momento que Paulo mais precisava de Demas, o que aconteceu? Abram as suas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de número 9 e 10. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos de número 9 e 10. E Paulo está dizendo o seguinte, aí em 2 Timóteo 4, 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E alguns teólogos então acham o seguinte, que Paulo parou em Demas porque é possível que ele já estivesse nesse processo de apostasia, já tivesse, num português assim menos casto, mais trivial, esqueci a palavra, estivesse debandando, e por isso ele destrinchou todos os colaboradores. Quando chegou em Demas, ele colocou um ponto final. Que triste isso, que triste. Meus queridos irmãos, é verdade que mais tarde, talvez Demas tenha se arrependido. Filemão, aí para frente. Filemão é uma carta, viu? Filemão é uma carta de Paulo. Em Filemão, versículo de número 23. Filemão, versículo 23. Espero que ninguém pergunte qual capítulo. Olha o que diz o versículo 23. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Depois Marcos, Aristarcos, quem está lá? Demas. E Lucas, meus? É possível que ele tenha voltado. É possível que ele tenha voltado. Mas a igreja precisa de colaboradores. E que cada um aqui nesta noite tenha um designativo: fiel ministro, conservo, amado irmão, prisioneiro, justo, servo de Jesus Cristo, amado. Que tenhamos isso não para a nossa glória, porque isso seria maledicente, mas que seja isso para a glória de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. Tem mais uma palavra de oração?